Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, hoje eu decidi dar uma revisada, olhar um pouquinho para trás e analisar assim de forma básica, fazendo um paralelo. E a partir do momento que a gente faz um paralelo, a gente faz uma revisão daqueles temas que a gente já deu uma olhadinha, já estudou. Então eu decidi fazer uma pequena comparação, um pequeno paralelo entre Egito e Mesopotâmia. Ao mesmo tempo, a gente faz uma pequena revisão do que a gente já estudou e aí fica muito mais tranquilo para vocês também, beleza? Bom, gente, vê só, a história geral, ela de maneira mais ampla, né, de maneira mais significativa, ela faz com que o que a gente denomine ali de período da Antiguidade Oriental seja o período na verdade é o seguinte, antes de falar da Antiguidade Oriental, deixa eu dar um tópico para vocês. A gente tem uma visão tradicional da história que a escrita serve como base para o que a gente chama, de maneira, como eu falei, de uma visão tradicional. O período anterior ao desenvolvimento da escrita nós denominamos de pré-história. E o período superior, ou seja, o período posterior ao desenvolvimento da escrita, nós, numa visão mais tradicional, analisamos qual é o período que a história propriamente dita acontece. A primeira fase da história pós-desenvolvimento da escrita, a gente diz que é história antiga. A história antiga é um períodozinho da história que vai do desenvolvimento da escrita até a queda de Roma. Então a gente diz que essa primeira fase da história pós-desenvolvimento da escrita é denominada de história antiga. Pois bem, o que acontece, gente? Essa fase que nós denominamos de história antiga, ela vivencia duas fases muito importantes, duas fases muito significativas, que é a chamada Antiguidade Oriental e a chamada Antiguidade Clássica. Tio Marquinho, qual a diferença entre a chamada Antiguidade Oriental e a denominada Antiguidade Clássica? Na chamada Antiguidade Oriental, a gente tem a primeira fase da história antiga, onde surgem lá aquelas primeiras grandes civilizações do mundo, como Egito, Mesopotâmia, fenícios, hebreus e persas. Hoje eu vou dar uma menção maior. Apesar que em aulas anteriores já analisamos todas essas civilizações da Antiguidade Oriental, mas hoje eu vou fazer um paralelo entre duas grandes civilizações dessa primeira fase da Antiguidade, que é chamada Antiguidade Oriental, que é Egito e Mesopotâmia. Só para que você visualize direitinho o que a gente, teoricamente, na história diferencia de Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica. Primeiro, a primeira fase da história antiga é chamada de Antiguidade Oriental, ou seja, o iniciozinho. Obviamente que, como são duas fases, a última fase é a clássica. Do ponto de vista de contextualização, para que você visualize as grandes civilizações da Antiguidade Oriental, Egito e Mesopotâmia, essas duas aqui, fenícios, hebreus e persas. Na Antiguidade Clássica, nós destacamos Grécia e Roma, tá? Ou seja, aquele período greco-romano, tá? Nós destacamos Grécia e Roma. Mas é o seguinte, gente, o que eu posso destacar mais para vocês da Antiguidade Clássica e quando a gente fala muito de Antiguidade, nós analisamos muito a questão das grandes contribuições. No caso da Antiguidade Clássica, as grandes contribuições estão no campo filosófico, jurídico, político. E nessa primeira fase da Antiguidade, que é denominada Antiguidade Oriental, as grandes contribuições estão no campo da agricultura, do modelo de sociedade, da divisão social, na vida às margens dos rios, de um processo mais clássico, de uma estrutura política, escravista, enfim. A gente visualiza na prática essas contribuições que cada período histórico deram às futuras civilizações, ok? Bom, quando eu falo de Antiguidade Oriental, eu destaco essas duas civilizações, que eram o Egito e a Mesopotâmia. Lá no iniciozinho da Antiguidade, para que você tenha uma base econômica muito forte, era importante você ser margeado por um grande rio. Por quê?
A partir do momento que você é margeado por um grande rio, você consegue desenvolver o modelo da agricultura. E a gente afirma o seguinte: quando eu desenvolvo o modelo da agricultura, ocorre o chamado excedente de produção. Que o Marquinho, o que é isso? Eu desenvolvo alimento e consigo ter uma tranquilidade alimentar que faz com que eu passe a me desenvolver do ponto de vista político, econômico, social, enfim. Me dá uma tranquilidade para que eu consiga desenvolver a economia, desenvolver a sociedade, enfim, ampliar outros aspectos. E o destaque de Egito e Mesopotâmia está nesse aspecto. O Egito, ele está localizado no continente africano. E o Egito ele é bem interessante porque o Egito ele é margeado por um grande rio, que é o Rio Nilo, tá? E o Egito, por ser margeado por um grande rio, que é o Rio Nilo, ele vai ter essa importância econômica, ou seja, ele vai ter a sua economia pautada na agricultura. Vou até colocar aqui, já que a gente coloca como base, vai ter sua economia pautada na agricultura. Fato que ocorre pelo fato de ser margeado por um grande rio. Existe uma característica muito interessante sobre o Egito. O Egito, além de ser margeado por um grande rio, o Egito está localizado numa área muito desértica, uma área bastante inóspita. E é importante a gente fazer essa reflexão, porque até existe um termo muito utilizado na antiguidade que é o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. Dádiva significa presente, ou seja, o Egito é um presente do Nilo. Caso não tivesse aquele grande rio que em determinados períodos do ano ele promove algumas enchentes que os egípcios chamavam de crescentes férteis, provavelmente não teríamos o desenvolvimento da agricultura. Então, por isso a gente denomina que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, se nós não tivéssemos o rio Nilo, provavelmente a economia do Egito, a base econômica do Egito não teria essa importância toda. Outra característica importante do Egito é que o Egito ele se caracteriza por ser uma unidade política concentrada nas mãos do faraó. E essa unidade política, esse protecionismo político tem muito a ver com a estrutura econômica, que é a agricultura, e a sua localização, que é justamente onde a gente chama, onde a gente denomina de uma área desértica, que precisa de alguém para mandar e para organizar essa sua estrutura de maneira geral. Quando a gente fala de grandes estruturas arquitetônicas do Egito, nós não podemos esquecer das pirâmides, ou seja, são as pirâmides lá do Egito que se caracterizam pelo esplendor arquitetônico. E aí a gente, quando analisa uma pirâmide daquela, a gente analisa ali um desenvolvimento arquitetônico, um desenvolvimento geométrico, porque tem uma simetria geométrica muito forte para fazer aquelas pirâmides, tá certo? E ao falar de pirâmides, eu também falo sobre a religião egípcia, que a religião egípcia, ela se caracteriza por ser uma religião politeísta, né? E aí a gente faz a seguinte análise, né? Bom, professor, quando eu analiso lá e estudo aquelas grandes civilizações da antiguidade, a maioria dessas civilizações são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses. Mas aí você tem que se ligar nos amiúdos, ou seja, se ligar nas características gerais. E a característica geral mais importante é: os egípcios, eles acreditavam na vida após morte. O próprio faraó ele era visto como uma questão de divindade religiosa. E ainda tinha mais uma curiosidade: além de acreditar na vida pós-morte, os egípcios acreditavam que a manutenção do corpo era muito importante para a sua vida pós-morte. Por conta disso, os egípcios utilizaram até as técnicas de mumificação do corpo após a sua morte. E muitas dessas pirâmides, grandes pirâmides egípcias, elas serviam para colocar ali os restos mortais mumificados, obviamente, das grandes figuras políticas e religiosas, no caso o faraó, ok? Bom, tio Marquinho, e a Mesopotâmia? A Mesopotâmia está localizada no Oriente Médio, tá certo? E a Mesopotâmia, ela está localizada onde hoje é o atual Iraque.
O termo Mesopotâmia significa terra entre rios. Por quê? A Mesopotâmia era banhada por dois grandes rios. O rio Tigre e o rio Eufrates. Então esses dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, banhavam ou margeavam a Mesopotâmia. Ser margeado por um grande rio na antiguidade caracteriza que eu tenho como base da minha economia a agricultura, beleza? Como eu estou fazendo um paralelo aqui com o Egito, tem uma reflexão muito importante. Vê só, a Mesopotâmia se caracteriza por ser um conjunto de cidades-estados independentes. E o Marquinho, o que é isso? Ou seja, dentro da Mesopotâmia existiam vários reinos, várias cidades, e esse conjunto de cidades-estados independentes fazia com que cada civilização lá na Mesopotâmia tivesse suas leis, suas regras, suas características. Dentre essas grandes civilizações da Mesopotâmia, eu destaco alguns para vocês, que tiveram algum protagonismo ao longo da história, como os assírios, que se destacaram pelo terror, né? Criando uma tática de dominação pelo medo, como os povos da Babilônia. Eu também posso analisar para vocês e destacar os sumérios. Professor, aí no campo das contribuições, tem uma contribuição muito importante da Mesopotâmia. Foram os povos da Mesopotâmia que desenvolveram o primeiro código de leis da terra, que é o Código de Hammurabi. Tio Marquinho, o que é isso? O Código de Hammurabi pegou todas as leis que existiam e passou para a escrita, porque a gente não pode destacar. Tem mais um tópico aqui que a gente não pode passar batido, tá? Tanto a Mesopotâmia quanto o Egito, deixa eu fazer bonitinho, né? Tanto a Mesopotâmia quanto o Egito desenvolveram a escrita, tá? No caso da Mesopotâmia, a escrita tipo cuneiforme, ou seja, aquela escrita feita em argila, tá? E no caso do Egito, uma escrita tipo hieroglifo ou hieróglifo. Hieroglifo. Que era em papiro, com desenhos e tal. Beleza? Outro ponto importante aqui, pessoal, é o seguinte. Professor, como era a religião lá na Mesopotâmia? Na Mesopotâmia, a religião também era politeísta. Né? E a Mesopotâmia também tinha agricultura na sua base da economia, como a gente falou anteriormente, né? Mas aí é o seguinte, pessoal. O politeísmo egípcio, tio Marquinho, é igual ao politeísmo da Mesopotâmia? Não, existem diferenças. No caso do politeísmo da Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia não acreditavam na vida pós-morte. Para os povos da Mesopotâmia, as divindades eram os elementos da natureza. E aí, se cumpriu uma cabeça na cultura dos povos da Mesopotâmia, que eles tinham que respeitar os deuses, que eram os elementos da natureza, para assim evitar a fúria desses deuses. Era mais ou menos assim que esses povos da Mesopotâmia refletiam e pensavam sobre a questão religiosa, tá ok? E na arquitetura também eu tenho uma grande contribuição dos povos da Mesopotâmia, que eram chamados zigurates. Como a Mesopotâmia se caracterizava por ser um conjunto de cidades-estados independentes, esses zigurates, ou seja, essa base da arquitetura da Mesopotâmia, servia como um templo religioso e também como base de comércio, onde os povos da antiguidade, esses povos das cidades-estados independentes, iam para essas civilizações e praticavam o comércio, trocavam e vendiam produtos, ok? Bom, gente, fiz uma tabelinha aqui muito bacana para que vocês visualizem algumas diferenças, algumas similaridades em relação aos povos do Egito e da Mesopotâmia. É interessante isso. A gente analisou também aqui a divisão do período histórico.
Agora tem uma característica bem interessante, duas curiosidades sobre o Egito, sobre a Mesopotâmia, né? A curiosidade sobre o Egito é que lá no Egito existia uma cultura muito forte de ter muitos filhos, ou seja, era sinônimo de status no Egito Antigo ter muitos filhos, porque uma das funções dos filhos dos egípcios seria cuidar dos pais quando esses ficassem mais velhos. Então era muito importante que os casais tivessem muitos filhos. E uma curiosidade sobre a Mesopotâmia é que a Mesopotâmia tinha uma estrutura patriarcalista, tá? Ou seja, o homem ele era meio como a referência da família, e o homem mais velho ele tinha muito mais privilégios do que os homens mais novos. E o conceito de família na Mesopotâmia, ele não é o nosso conceito de família. A família era um conceito muito mais ampliado, ou seja, filhos, sobrinhos, netos, todos ficavam no mesmo espaço, e quem ditava a ordem dentro dessa família era o homem mais velho, normalmente o avô, dentro de uma visão macro de patriarcalismo. Então são duas curiosidades aqui sobre essas civilizações, ok? Espero que tenha ajudado vocês para desmistificar ou entender ou tirar dúvidas sobre essas civilizações. Cheiro muito grande para vocês, fiquem na paz, valeu!